Lei número 13.874. Paramos no capítulo 4, da análise de impacto regulatório. Antes, eu quero pedir aqui para que vocês sigam o canal e compartilhem com outros estudantes para que outras pessoas sejam alcançadas através deste trabalho. Também queria pedir, caso tenha alguém aí que queira dividir uma assinatura do GRAM, tem umas pessoas querendo. Aí me mandou uma mensagem no WhatsApp, que eu sempre deixo aí no final, na descrição do vídeo. Dia 6 vai ter uma live do GRAM, e aí sempre eles fazem aqueles desconto que você pega uma assinatura 4 amigos por R$ 80. E aí sai a R$ 20 para cada um. Quem tiver interesse de montar esse bloquinho com 4 pessoas, aí manda mensagem que tem uma moça querendo. E aí quem tiver aí, ou quem tiver vaga também, mas pelo amor de Deus, gente. Eu mandei mensagem pra uma menina perguntando se tinha vaga na assinatura dela. A menina queria que eu pagasse, era quase R$ 600 numa assinatura, pelo amor de Deus. Sendo que a gente paga R$ 20 por mês, 4 pessoas, que dá R$ 80 a assinatura. Não faz sentido a pessoa cobrar um valor desse pra você se encaixar na assinatura dela. Vamos ter bom senso, né? Enfim, então quem tiver aí esse interesse de dividir, é assinatura ilimitada, tá? Toda live eles fazem aquela promoção. Aí dia 6 eles vão ter live, que eles vão falar da faculdade deles lá. Aí provavelmente vai ter essa promoção de desconto aí no valor da assinatura. Aí já tem uma pessoa interessada, caso vocês queiram dividir. Paramos no capítulo 4, da análise de impacto regulatório. Artigo 5. As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data de início da exigência de que trata o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a metodologia de análise de impacto regulatório, os quesitos mínimos a serem objetos de exame, as hipóteses em que será obrigatória a sua realização e as hipóteses em que poderá ser dispensada. Capítulo 5. Das alterações legislativas e disposições finais. Artigo 6. Fica extinto o Fundo Soberano do Brasil, FSB, Fundo Especial de Natureza Contábil e Financeira vinculado ao Ministério da Economia, criado pela Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008. Artigo 7. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da empresa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por: inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. E, inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
Parágrafo 3. O disposto no caput e nos parágrafos 1 e 2 deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 113. Parágrafo 1. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, inciso 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Inciso 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Inciso 3. Corresponder à boa-fé. Inciso 4. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. E, inciso 5. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos, diversas daquelas previstas em lei. Artigo 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, inciso 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Inciso 2, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E, inciso 3, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Artigo 980-A. Parágrafo 7. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Artigo 1052, parágrafo 1. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Capítulo 10. Do Fundo de Investimento. Artigo 1368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1. Não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos artigos 1314 ao 1358-A deste Código. Parágrafo 2. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3. O registro dos regulamentos dos fundos de investimento na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o parágrafo 2 do artigo 1368-C desta lei, estabelecer, inciso 1, a limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. Inciso 2, a limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição dos prestadores de serviços do fundo de investimento perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos valores particulares de cada um, sem solidariedade. E,
Inciso 3. Classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1. A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Parágrafo 2. A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços. Parágrafo 3. O patrimônio segregado, referido no inciso 3 do caput deste artigo, só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva nos termos do regulamento. Artigo 1368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando precederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1. Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos artigos 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento nos termos de seu regulamento ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1368-F. O fundo de investimento constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo. Artigo 8. O artigo 85 da Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 85. Parágrafo 1. A subscrição poderá ser feita nas condições previstas no prospecto por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se refere este artigo e do pagamento da entrada. Parágrafo 2. Será dispensada a assinatura da lista ou de boletim a que se refere o caput deste artigo, na hipótese de oferta pública cuja liquidação ocorra por meio de sistema administrado por entidade administradora de mercados organizados de valores mobiliários. Artigo 9. O artigo 4 da Lei 11.598, de 3 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 5. Artigo 4, parágrafo 5. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação mínima de atividades de baixo risco, válida para todos os integrantes da rede SIM, observada a classificação nacional de atividades econômicas, hipótese em que a autodeclaração de enquadramento será requerimento suficiente até que seja apresentada prova em contrário. Artigo 10. A Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, passa a vigorar acrescida dos seguintes. Artigo 2A. Artigo 2A. Fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de documentos públicos ou privados compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta lei, nas legislações específicas e no regulamento. Parágrafo 1. Após a digitalização constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação observará o disposto na legislação específica. Parágrafo 2. O documento digital e a sua reprodução em qualquer meio, realizada de acordo com o disposto nesta lei e na legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento original para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado. Parágrafo 3. Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados. Parágrafo 4. Os documentos digitalizados conforme disposto neste artigo
terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados, nos termos da Lei 5433, de 8 de maio de 1968, e de regulamentação posterior. Parágrafo 5. Ato do secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja reprodução conterá código de autenticação verificável. Parágrafo 6. Ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento do disposto no parágrafo 1 deste artigo relativamente aos documentos referentes a operações e transações realizadas no Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 7. É lícita a reprodução de documento digital em papel ou em qualquer outro meio físico que contiver mecanismo de verificação de integridade e autenticidade na maneira e com a técnica definidas pelo mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar integralmente a presença de tais requisitos. Parágrafo 8. Para a garantia de preservação da integridade, da autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos, será usada a certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Artigo 11. O Decreto-Lei nº 9760, de 5 de setembro de 1946, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 14. Da decisão proferida pelo Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, será dado conhecimento aos recorrentes que, no prazo de 20 dias, contados da data de sua ciência, poderão interpor recurso, sem efeito suspensivo, dirigido ao superior hierárquico em última instância. Artigo 100, parágrafo 5. Considerada improcedente a impugnação, a autoridade submeterá o recurso à autoridade superior nos termos estabelecidos em regulamento. Artigo 216. O ministro de Estado da Economia, diretamente ou por ato do secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, ouvido previamente o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, editará os atos necessários à execução do disposto neste decreto-lei. Artigo 12. O artigo 1 da Lei 6015, de 31 de dezembro de 73, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3. Artigo 1, parágrafo 3. Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Artigo 13. A Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 18-A. Comitê formado de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, editará enunciados de súmula da Administração Tributária Federal, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado da Economia, que deverão ser observados nos atos administrativos, normativos e decisórios praticados pelos referidos órgãos. Artigo 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante na hipótese em que a ação ou decisão judicial ou administrativa versar sobre: inciso 2. Tema que seja objeto de parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular. Inciso 4. Tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular. Inciso 5. Tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual existe enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 6. Tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional ou pelo Superior Tribunal de Justiça,
pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência no âmbito de suas competências, quando a linha A for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, ou a linha B não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. E, inciso 7, tema que seja objeto de súmula da Administração Tributária Federal, de que trata o artigo 18-A desta lei. Parágrafo 8. O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que exima a juridicidade de proposições normativas não se enquadra no disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 9. A dispensa de que tratam os incisos 5 e 6 do caput deste artigo poderá ser estendida a tema não abrangido pelo julgado quando a ele forem aplicáveis os fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a impugnação em juízo. Parágrafo 10. O disposto neste artigo estende-se, no que couber, aos demais meios de impugnação às decisões judiciais. Parágrafo 11. O disposto neste artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devam atuar na qualidade de representante judicial ou de autoridade coatora. Parágrafo 12. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise do enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses previstas neste artigo e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no artigo 190 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 13. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 12 deste artigo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentará a celebração de negócios jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa da União.